agora, presta atenção nesse vídeo que também está dando o que falar. Aposto que você já recebeu ele. Uma mulher decidiu mexer no celular do marido, se passou por ele. O que aconteceu? Ela recebeu fotos sensuais da suposta amante dele. Misericórdia. Aí você já sabe, né? O pau quebrou. Essa mulher foi até... Misericórdia. Para, segura o texto aí que até eu quero assistir junto. Ela foi até a casa da tal amante e deu uma surra nela. Uma surra. Foi soco, puxão de cabelo, chutes, tudo ali no meio da rua. Todo mundo viu. Ninguém fez nada para separar a confusão, para separar a treta. A mulher que apanhou ainda pediu para a agressora para parar. Por quê? Porque a filha dela estava em casa, estava assistindo tudo, mas nem com esse apelo, nem assim isso convenceu a esposa de parar, não. As cenas de pancadaria continuaram. Isso está viralizando na internet, aposto que você já deve ter recebido também. Agora vem cá, a gente até entende a raiva dela, né? Mas e aí? É culpa da amante ou do marido? Como é que fica essa história? Essa mulher disse que o casamento agora acabou, mas também como lidar com uma traição sem partir para a briga, partir para cima, para porrada, que a gente sabe que isso é feio demais, mas na hora às vezes as pessoas acabam não segurando, não contendo as emoções, né? Tem o autocontrole. Vamos lá, vamos bater um papo sobre esse assunto aqui no nosso estúdio. A gente recebe a psicóloga Gisele Martins. Obrigada, Gi, pela sua presença. Boa tarde. Camila Dias, advogada, e vai sobrar para ela porque ela vai dizer se pode partir para cima, se não pode filmar, não pode, já ela vai contar pra gente. Obrigada também, Camila. E hoje a gente recebe aqui a Mirielle Grifo, porque a Mirielle já viveu as duas situações, né, Mirielle? Sim. Como é que você se sente hoje, a Mirielle madura, a Mirielle olhando para trás, vivendo tudo que já viveu e assistindo essas cenas? Olha, eu jamais seria capaz de ter essa atitude, porque eu acho que quem me deve respeito é quem se casou comigo. Então você acha que é o marido? Meu marido é quem me deve respeito. Mesmo que conhecida, como eu já passei por essa situação, eu acho que é desnecessário o desgaste de uma mulher chegar a esse nível, porque nós temos que ter amor próprio. E já que ela diz que não quer mais nada com ele, eu espero que não queira mesmo. Porque para chegar a esse ponto, pagar esse mico e voltar ainda para o marido, é decadência. Mas você acha que a amante também tem culpa nessa história? Tem. Tem culpa, sim. Porque eu não estou aqui para inocentar nenhuma amante, porque a amante ela tem que saber que homem casado é casado. Tem tanto homem solteiro. Eu já vivi isso aí que ela viveu. É uma ilusão, uma mentira, é algo que cega mesmo, mas a gente tem que ter amor próprio. Sem amor próprio, a gente não consegue enxergar um palmo além do nariz, e é onde a gente cai em falsas promessas, momentos imbecis que nos levam a pensar que nós somos desejadas. Sabemos que não somos amadas, somos desejadas. Isso se chama carência. Terapia, gente, muita terapia, porque é necessário. Um dos assuntos mais comentados na internet, esse vídeo já viralizou, você certamente já deve ter recebido aí no celular, que é essa mulher que foi tirar satisfações com a amante e não ficou só na palavra, não ficou só na briga verbal, não. Ela partiu para cima com socos, né, com chutes, com agressão mesmo. A gente não vai nem soltar o áudio aí para você, porque palavras bonitas não saíram nesse momento, viu? E aí eu te pergunto, diante de uma traição, a culpa é de quem? É da amante? É do amante? Ou é da pessoa que assumiu aquele relacionamento com você, do marido ou da esposa? Conta pra gente aqui no nosso WhatsApp, já a gente vai abrir espaço para os comentários e aqui agora a gente continua o nosso bate-papo. Camila, você como advogada, explica pra gente essa cena toda, a maneira que ela foi tirar satisfações, que resultou em agressão física e verbal, de que maneira isso pode ser interpretado pela justiça? Então, por mais que ela esteja se sentindo no lugar de uma vítima, né, de uma situação, ali ela deixou de ser, porque nada justifica uma agressão, né? Por mais que possa
dizer que as emoções estavam afloradas e tudo, não dá o direito de uma pessoa agredir a outra. As questões relacionais vão ser resolvidas em outro ambiente, né? Numa conversa, numa resolução de conflito, né? Num ponto final ou não de uma relação. Ela até poderia achar ruim conhecer, né, a outra pessoa envolvida, tirar satisfação. Agora, agredir, não. Ela pode responder plenamente por esses atos. E daqui a pouco você também vai falar pra gente sobre essa filmagem. Isso está viralizando na internet. Se até então eram 2 ou 3 pessoas que sabiam, agora o país todo, se bobear, o mundo sabe dessa traição, né? Agora, Gisele, como ter esse controle emocional diante de um momento que só de pensar, acho que todo mundo sente um pouco de dor só de ver essas cenas, né? Roberta, é muito difícil falar em controle emocional numa hora em que, de fato, as emoções vão lá para o alto. É como se eu costumo, às vezes, falar com os pacientes, dá teto preto. Né? A gente já não enxerga mais nada, já não vê mais nada. Realmente ali o nosso cérebro fica tomado por adrenalina, noradrenalina, cortisol e vários neurotransmissores que nos levam a uma ansiedade enorme. Mas aí, Roberta, é necessário ir desenvolvendo esse autocontrole. Sabe naquela hora que a emoção vem lá em cima? É hora de não fazer nada. Eu já disse isso aqui em outros momentos e é real. Mas como eu não vou reagir, não é para fazer nada, mas eu estou dizendo naquele exato momento em que você soube da traição. Não é hora de fazer nada. Você vai chorar, às vezes vai falar um palavrão, vai espernear. Calma. Esses primeiros 30 minutos, 40 minutos que se soube da notícia, é o horário do pico da emoção. É a hora que você tem vontade de matar, de bater, de buscar a pessoa, dar uma barra de ferro na cabeça, estragar o carro, ir na casa da pessoa. Pensa 1000 coisas. Eu quero dizer para você, isso vai passar. Então, tem que esperar passar. E aqui eu estou dizendo baseado na neurociência. É entre 30 minutos, 40 minutos. Respira, bebe uma água, liga para uma amiga, liga para alguém de confiança, alguém que pode te dar um suporte emocional, não alguém que vai colocar mais lenha na fogueira, alguém que vai atiçar ainda mais e vai dizer para você, vai lá mesmo, faz isso mesmo, você não pode ser passada para trás. Se tem alguém com esse tipo de fala, não é essa pessoa que você deve buscar. Então, espera esses primeiros 30 minutos, 40, vai baixar a emoção, com certeza vai baixar, isso eu afirmo. Depois você vai pensar no que fazer. Não deixar a emoção falar mais alto do que a razão, porque isso pode sair caro e você pode se arrepender depois. Você de casa, conta aqui pra gente então no nosso WhatsApp, qual seria a sua reação se você descobrisse uma traição? Iria partir para cima? E de quem? Dela ou dele? Meu Deus. Ó, aqui tem gente falando, o safado é o marido dela. E outra, ela tinha que bater, era no safado dela e não na moça. Outra pessoa diz, gostei, bem merecida a surra. Já passei por isso e me deu vontade de dar uma surra na mulher, meu Deus. Outra pessoa diz, boa tarde, não vale a pena a mulher se rebaixar a esse ponto, mas o culpado é o marido. Outra telespectadora diz que acha que a mulher não tem culpa, o culpado é o safado da história. Roberta, eu já bati e perdoei. Hoje não faria mais e também não procuro. Mirielle, qual foi a sua reação quando você soube de tudo? Beta, como eu já havia dito antes aqui, eu fui traída por pessoa que se dizia minha amiga. Então, eu tinha motivos... foi uma traição dupla, né? Eu tinha um motivo de sobra para desfigurá-la. Mas para que isso? E ela evangélica, eu acolhendo ela na minha casa, e ela realmente atacou o pobrezinho do meu ex-marido. Só que, vamos supor, ele tem o livre-arbítrio, ele aceitou. Então, a partir do momento que ele aceitou, ela não colocou uma arma na cabeça dele e o obrigou. Então, eu creio que ela foi errada, ele também. Nada justifica uma traição, nada. E, a partir do momento que uma mulher se sujeita a bater em outra, eu acho que ela perde totalmente a razão
E eu simplesmente a procurei, sim, por ela ficar com conversas, não tem? Falando coisas sobre mim que, tipo... Aí começou a virar uma fofoca. É, isso aí. E eu estava na minha razão e ela querendo se fazer de vítima. Foi aonde eu a parei, por coincidência, na rua, e a perguntei o porquê que ela estava fazendo aquilo, se ela já não estava satisfeita com tudo o que aconteceu. E que eu só não batia nela ali, porque eu sabia que aquilo só iria, tipo, me complicar. E que o meu ex-marido não merecia nenhum tipo de ato desse que eu fizesse. E que o que ela merecia, ela teria. Que o futuro a Deus pertencia. E Olha, controle emocional, tá? Não é fácil, não. É. E ainda mais diante de uma traição dupla. Camila, e nessa história aí que a gente está mostrando, tudo foi filmado. Isso pode? Não, isso não pode. Inclusive, tanto uma quanto a outra, né? Tanto a amante quanto a esposa, elas podem, se souberem, né, as fontes e tudo mais, entrar com uma ação de indenização, né? Se não cederam as suas imagens por aí, né? Mas se elas mesmas divulgaram, aí já não sei, né? Quem é que começa. O negócio é que quando começa a viralizar, você já perde o controle. Então, vai para um grupo de WhatsApp com 30 pessoas, essas 30 se multiplicam e nós estamos na internet. Ainda que apague, já foi. Já gravaram telas, já compartilharam. Então, assim, agora para chegar na fonte é muito difícil. Tanto quem recebe quanto quem compartilha teria participação nisso, né? Então, a gente tem que ficar muito ligado, evitar mesmo. Eu sei que às vezes a gente ri né, e faz uma figurinha aqui, vai seguindo, mas assim... coisas realmente sérias, né, a respeito da vida do outro. Se você receber, assiste ali, mas não fica... Tenta morrer com essa viralização, porque isso pode dar um problema danado. Ó, uma pausa rapidinho aqui no nosso assunto. A gente vai entrar com imagens ao vivo agora das 5 Pontes. Dá uma olhada ali, tem uma ambulância ali pegando fogo. E a gente sabe que uma das pistas está interditada. Então, você imagina como é que já deve ter causado um caos aqui no trânsito no centro de Vitória, né? A gente não tem informações ainda a respeito de pessoas feridas, de vítimas. A gente ainda, nossa equipe de jornalismo já está no local para apurar o que de fato aconteceu, mas a informação até o momento é essa. Há uma ambulância pegando fogo nas 5 Pontes aqui no centro de Vitória. Então, se você for passar pela região, por favor, evite essas proximidades, porque o trânsito já começa a se formar diante dessa situação, viu, gente? São exatamente 2h44. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre isso. Vamos continuar, então, aqui, mais uma vez, o nosso bate-papo. Gisele, ao mesmo tempo, há um sentimento de desilusão nessa situação, né? No caso, mas o casamento já não estava lá, essas coisas. Mas isso... não, existe um culpado para uma traição, não só em relação à amante, ao marido, à própria mulher, que às vezes a gente escuta muito também falando, mas se chegou a esse ponto... Qual que é a explicação da psicologia para quando chega nessa situação? Quando chega nesse ponto, a relação, de fato, já acabou faz tempo. Não sabemos se nesse vídeo isso foi um fato isolado ou se o comportamento do marido já era reincidente. Mas quando chega a acontecer, seja o comportamento reincidente ou seja um fato isolado, é porque falta algo nessa relação. E principalmente, sabe, Roberta, falta o diálogo. Os casais precisam aprender a conversar, a dialogar, a sentar e a expor com assertividade, com afetividade e com respeito o que está acontecendo. Dizer, olha, a relação não está legal, será que a gente consegue melhorar? Será que a gente consegue ressignificar os nossos afetos? Será que nós conseguimos fazer aqui juntos um recomeço? Temos aqui filhos, temos família, temos amigos, temos muitas coisas envolvidas. Será que nós não podemos juntos, às vezes, com a ajuda de terapia, né, a ajuda de um profissional qualificado, não podemos melhorar essa relação? Eu digo que o culpado, eu gosto da palavra responsabilidade.
a responsabilidade é de todos, um pouquinho para cada um. Então, dizer assim, um único culpado é pesado, sabe? Então, nós temos ali uma responsabilidade compartilhada, cada qual na sua medida, cada qual no seu comportamento. Então, é preciso parar e pensar, esse marido, o que estava acontecendo? Por que chegou a esse ponto? Essa amante não respeitou esse marido que estava casado, mas quem tinha maior afetividade era esse marido. A amante não tinha envolvimento familiar, não tem afetividade. Para ela, aquela família não significa nada. Então, aquele marido, qual era o peso que o casamento tem para a vida dele? Qual é o peso que a família tem para ele? Então, percebe? Cada qual na sua medida, faltou respeito. Faltou responsabilização. É até um comentário que a pessoa diz aqui, boa tarde, Roberto, eu acredito que a culpa é da responsabilidade de ambos. A pessoa fala exatamente isso, Exato. A traição é uma escolha, ela coloca entre parênteses, uma decisão. E olha só, gente, o que aconteceu também no interior de São Paulo. Uma mulher revoltada com essa história toda, quer ver? Solta aí o TP para a gente ler. Ela revoltada com a traição, ela decidiu sequestrar o marido. E a suposta amante, olha a loucura, né? A que ponto as coisas chegam. Tudo foi flagrado pelas câmeras de segurança. A esposa que estaria sendo traída, ela contou com a ajuda da mãe, do irmão e de mais um homem que estava com um taco de beisebol. Meu pai, as imagens mostram o momento em que eles chegam ao apartamento onde o casal estaria. O que eles fazem? Eles arrombam a porta e retiram à força o empresário e a jovem do imóvel. A suposta amante contou para a polícia que apanhou muito, teve os cabelos cortados à força. Segundo o delegado que investigou esse caso, a jovem disse que o casal vinha sofrendo ameaças por parte da família da esposa do homem e que eles decidiram se esconder, mas foram encontrados e aconteceu toda essa violência aí. Meu Deus, a que ponto, né, que esse sentimento de vingança e de pertencimento mesmo, de posse, como é que essa mistura desses sentimentos pode chegar a essa situação? Mirielle, vamos falar agora do seu outro lado também, que você já contou aqui pra gente. E eu acho interessante a gente mostrar também essa outra ótica do que você também já esteve na pele de amante, né? Sim. E para você, como é que foi esse momento? E se é que a gente pode dizer qual é a pior dor? Olha, vivendo os dois lados, eu posso afirmar com propriedade, se arrepender genuinamente, sentir a dor do próximo, porque mesmo eu sentindo a dor da traição, eu caí na esparrela de querer me vingar de mim mesma, eu acho, né? Porque não foi de ninguém mais. Então, essa situação... Você quis devolver, né, dar o troco. É, eu fiquei assim, aquela revoltadinha. Só que, sinceramente, dói muito reconhecer os erros, admitir que você está errada, pedir perdão, principalmente para quem você machucou. Isso não é fácil. E não pode ser da boca para fora. Isso não é uma atitude que a gente toma da noite para o dia. Isso tem que ser trabalhado dentro da gente. E eu vou falar uma coisa para você. É muito difícil também a dor do arrependimento. Você tem uma ressaca moral, uma dor que você não sabe definir. Por quê? Porque você se arrepende de ter machucado família. Você sabe que você causou danos. Você sabe que você feriu pessoas. E isso eu não estou falando como vítima de, sabe, vitimismo aqui, não. Eu estou falando como uma pessoa realmente arrependida por ter feito algo que eu não deveria ter feito nunca. Eu não tinha necessidade disso. A pessoa do outro lado descobriu? Descobriu, nós éramos vizinhas também. E qual foi a reação dela? Ela chegou a me agredir. Ela chegou a me agredir, só que eu não pude, em momento algum, não quis me mexer. Ele falou, não abre o carro. Eu abri o carro, ela chegou a me agredir. Por quê? Porque ela estava no direito dela e a própria Bíblia diz que a gente não deve adulterar por isso mesmo. A gente causa ira na pessoa, a gente está sujeito a tudo, até mesmo a morte.
Camila, é interessante a gente ouvir esse relato, porque a gente mostra que diante das agressões, né, igual esse caso da Mirielle, a gente mostrou essa história toda aí que está viralizando, que a amante acaba sendo agredida. Ninguém está aqui para passar pano para amante não, viu, gente? Pelo amor de Deus. Mas, às vezes, quem tem razão acaba perdendo. E isso pode até se tornar um crime, que foi o que a gente mostrou agora nesse caso que aconteceu no interior de São Paulo. Exatamente. Porque, Roberta, assim, a gente está falando de relações e de crimes. São questões diferentes e que podem estar juntos. Usando esse exemplo, a amante ela não cometeu um crime. Ela cometeu um ato antiético, né? Sem moralismo, enfim, aí cabe os julgamentos de cada um. Mas um crime ela não cometeu quando ela se relacionou com esse homem. Mas a partir do momento em que a história que foi vivida ali for exposta, causar esse constrangimento, atrapalhar na vida social e tudo mais da cônjuge, da pessoa, do cônjuge, né, dos envolvidos, pode gerar questões civis de responsabilidade, criminais também. Então, se essa mulher ela é agredida e ela revida, aí ela já entra numa outra situação de agressores ali, né? Duas mulheres se agredindo. E a gente sempre traz, quando a gente fala desse assunto de agressão, porque envolve tanta dor, tanta vergonha, enfim, que as pessoas que são casadas, que vão atrás dos amantes, né, e cometem esses crimes, eles acham que eles estão, né, se valendo da sua justiça, do seu direito. Então, o seu direito maior que você pode exercer é de abandonar essa relação. É de olhar para essa situação e pensar, né? Que eu estou dizendo como uma mulher mesmo, né? Nem como advogada. Eu quero isso para mim, né? De alguma forma, isso veio à tona para que você tome responsabilidade naquilo que te cabe. Então, não vai ser bater que vai resolver, não vai ser xingar que vai resolver, por mais que você tenha dor, né? Por mais que você esteja muito triste e tudo. Mas, sim, tomar uma atitude dali em diante. Porque aí já vai bastar a dor emocional e ainda ter que ser responsável por responder criminalmente por ações. Gente, hoje esse assunto, ó, craudiou aqui o nosso WhatsApp. Meu pai do céu.